Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Vamos aqui fazer mais um videozinho, vamos bater um papo aqui. Eu quero mostrar algumas coisas que lá no primeiro vídeo, né, eu acabei não mostrando, que é um cartucho. Esse cartucho aqui, na verdade, esses cards aqui, eles não são originais, na verdade, né. Você tem aqui, ó, as chavinhas, né. Esse aqui só tem 2 jogos, mas vinha alguns com 4 jogos. Eu não tenho, eu tinha um outro com 4 jogos, em mudança perdeu, sobreviveu esse aqui. Mas tanto esse quanto o outro tinha o Frostbite, que era um joguinho que aliás, a parte do videogame que mais foi apaixonante pra mim é que eu tinha a possibilidade do meu pai jogar comigo. Cara, isso pra mim era essencial, né? E o motivo desse vídeo é justamente para eu poder falar um pouquinho dessa coisa aí de pais, filhos, né? Que antes eu, lá aos meus 12 anos, tive a oportunidade de ter o meu Atari 2600 e apesar de meu pai não ser tão ligado a jogos, ele tinha esse zelo de quando chegava e dava um tempinho a gente jogava junto comigo. Era aquela coisa da gente poder interagir, né? Eu vejo videogame fazer isso. Faz na minha casa, faz em várias casas. Mantive aqui aqui eu tenho da Activision, né, originalzão. Essa aqui foi minha fitinha. Eu não tenho mais a caixa. O console foi-se com a coleção. Eu já expliquei que eu acabei não tendo mais colecionando a parte física, né, os consoles físicos, por vários motivos, mas principalmente porque eu tava num exagero já, mas eu não tava mais jogando, né? Mas é o que eu falo, cada um acha o seu caminho e toca o barco. Então, meu cartuchozinho tá aqui, guardadinho, ainda jogo até hoje. Não aqui, mas agora no Mister eu jogo bastante, né? Mas vamos lá. O que eu quero papear com vocês nesse vídeo aqui? Hoje, diferente de... Aliás, não diferente, mas hoje principalmente analisando que eu jogo muito com o Henrique, os jogos de hoje eles são muito ou multiplayer, né? Ou solo, né? Tem poucos, pelo menos tem alguns que eu vou estar trazendo aqui, que eles são aquelas telas Splinter, né? A tela dividida, né? No Play 2 você encontrava alguma coisa, não encontra, tem bastante. O Play 2 tem bastante coisa, a gente joga bastante, o Henrique, a gente gosta bastante. Mas a maioria das vezes, como a maioria dos jogos que eu tenho são mais de corrida também. Aqui no Mister eu tenho várias coisas para jogar em 2, mas eu vou falar de um aqui que é o Take-Two, um joguinho bacana. Assim, no decorrer do ano nós vamos terminando os jogos e nós vamos aí, claro, catalogando eles, porque cada jogo que a gente termina é uma fase de diversão fantástica que passou, que é aquela coisa que eu e ele, inclusive a mãe dele, a gente tem aquela oportunidade de brincar, de se divertir, né? Com o dia corrido, aquela coisa toda, sempre tem aquele momento que a gente consegue parar um pouquinho, ligar o videogame, 2 controles na mão e a gente poder brincar, né? Não é uma coisa tão fácil hoje, mas a gente se esforça para conseguir fazer isso. E eu vou falar um pouquinho aqui justamente do Take-Two. O que mais me chamou a atenção no Take-Two, na verdade quem encontrou o jogo até pra gente jogar juntos foi o Henrique, né? E ele é um jogo que ele retrata muito o relacionamento ali entre os pais, filhos, e no caso ali em si, né? Eu nem vou dar detalhes, nem é esse o objetivo, mas o que eu quero trazer aqui é o ponto principal desse jogo. Que ele, na verdade, tudo se move em cima de uma situação entre os pais que estão em uma situação de crise, probabilidade de desfecho de um casamento de terminar, enfim, e ali aquela criança tem um desejo fantástico ali de poder ter os pais juntos, né? E em cima disso cria-se toda uma temática de um jogo muito bacana. Por quê? Assim como tem um outro também, mas esse aqui eu achei ele é muito extraordinário porque ele coloca os 2 jogadores em condições em que um não consegue fazer nada se o outro não estiver presente. Tem outros jogos assim? Tem. Eu já experimentei um dos 2 irmãos, e aí você na verdade tem o teu controle, só que ele é solo, né? Você não tem um outro controle, é você mesmo fazendo as 2 movimentações. No caso do Take-Two não.
eu dependo para fazer um puzzle ou para fazer qualquer coisa que eu preciso fazer, eu dependo do outro jogador. E isso faz se tornar uma aventura espetacular. O que vale eu falar aqui, que videogame para nós é que ele é essencialmente para diversão, tá? Então, eu até tenho uma regra muito básica aqui em casa. Você tá jogando uma fase e começou a estressar, você não passou a primeira vez, não passou a segunda vez, a terceira, para, vai fazer qualquer outra coisa. Porque a partir do momento que, daquele momento para frente, que o videogame não te trazendo diversão e está te trazendo estresse, ele já não é mais algo interessante. E é uma coisa muito praticada aqui dentro de casa, né? Minha esposa pratica isso, eu pratico, o Henrique também. Então você está jogando ali, principalmente os mais clássicos, os mais antigos, eles não são tão assim fáceis. Tem alguns fáceis, é evidente, mas tem outros. Cara, Enduro. Esse Enduro aqui, muita gente que jogou isso aqui, muita gente mesmo, inclusive eu, só foi entender que esse negócio não tinha fim, né? Tem lá um fim que se fala, mas que não tem, de tanto tentar. Quem não viveu a época do Nintendinho, ou outras épocas, ou mesmo do Atari, que não tinha pausa, não tinha, eu vou desligar agora e amanhã eu jogo mais um pouco. Não tinha save. Era começar e terminar. Ou era isso, não tinha, né? Hoje existem essas facilidades, né? Mas principalmente jogos como Take-Two, ele proporciona um entrosamento muito grande, né? E ele leva uma história muito bacana, toda a temática, toda a estrutura dele. Acho um jogo bem interessante, vale a pena. Para quem tiver aí interessado nesse tipo de temática de jogo, em que você pode jogar com sua esposa, com seu filho, com seus filhos, eu acho muito sensacional, muito sensacional. Então, ele tem aquelas fases em que, para acontecer qualquer coisa no puzzle, eu preciso, claro, que a outra parte tenha ali coordenação. E isso é muito bacana, porque veja, eu preciso superar um obstáculo, mas eu dependo que a outra parte, ou a minha contraparte, esteja no momento certo, no lugar certo para fazer isso acontecer. E isso por diversas vezes, durante todo o jogo, acontece. Outra coisa que eu achei sensacional é que tudo que acontece, todo o cenário, é a própria casa, né? É o quintal, é a casa na árvore, são elementos, são coisas, né, que são da casa, né? Os boss, tudo que você vai enfrentar é o que está na casa, que muitas vezes são problemas. Isso que é curioso, isso que eu achei. Você tem algumas coisas como um aspirador de pó, que era, né, um problema que você acaba tendo ali por ou arrumar, ou você tem alguma versão àquilo, e aquilo que se tornou um problema, de alguma forma, se torna ali aquele chefe ali no jogo, né? Tem fases fantásticas. Não é um gráfico que você pode dizer hoje que, nossa, é um gráfico extraordinário. Não é se a gente basear no que tem hoje no mercado. Mas eu acredito que o fator de diversão dele é insuperável, né? Você pode, vários elementos, você pode se perder ali, você pode esquecer só pelo fator de diversão. Aliás, ele me proporcionou 2 pontos de diversão fantástica. Dele ser extremamente divertido, porque ele é muito divertido, e de eu estar me divertindo com o Henrique, né? Então nós jogamos, esse é um dos jogos finalizados que durante o ano a gente jogou. Tem mais, eu vou estar trazendo no decorrer aí dos vídeos, né? Então o foco aqui é diversão, o foco aqui é a família que joga, que a gente gosta de jogar assim, e o foco principal é a gente entender que videogame, pelo menos na nossa opinião aqui, na minha opinião principalmente, o videogame, ele tem essa característica de unir as pessoas. Lá atrás, quando eu jogava no Atari, os meus amigos iam em casa, porque nem todo mundo tinha condições de ter um Atari, e eu, graças a Deus, naquela fase, tive o privilégio. Mas do Atari para lá, eu passei um hiato bem grande até poder ter aí um Super NES. Eu não passei pelo Nintendinho, por exemplo. Tem muita coisa do Nintendinho que eu quero jogar aqui, mas que eu não passei, eu não tive a oportunidade de tê-lo, né? Então, essa coisa de videogame, ele nos uniu muito lá atrás. Videogames, hoje eu tenho amigos como o Elton, né? O Gerson, que eu conheci agora recentemente, o Cezino,
né, e vários outros aí que eu poderia estar citando aqui, que o videogame me proporcionou, né? Então, o videogame, para mim, ele é muito importante, ele une as pessoas, ele, mesmo à distância, eu tenho amizades até hoje que eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, porque estão em outros países, mas que a gente conversa, que a gente consegue ter, dentro de um espaço, mesmo que seja o virtual, um ponto de comunicação e de contato, né? Então, Take-Two, recomendo, vale muito a pena, principalmente se você tem aí criança em casa, se você tem gosta desse tipo de desafio, que é muito bacana. Fora que dentro dos jogos tem mini jogos lá dentro que vocês podem, aí sim você disputa um contra o outro, né? Tem aquele momento que a gente entra em conflito um contra o outro, um quer ganhar do outro, mas o grande máximo, o grande boom é a possibilidade de você conseguir fazer trabalhos junto. Passa aquela coisa que eu não tenho como fazer isso sozinho. E no final das contas, depois de muito trabalhar, depois de muita luta, com um propósito maior, que era a realização de um desejo de uma filha, para que pai e mãe não houvesse separação e que a família continuasse junto. Que eu acho que é o desejo de todo mundo que acredita e tem família, né? Todo mundo passa por dificuldades, todo mundo passa por percalços, mas a ideia do jogo é muito bacana, eu gostei bastante, então eu resolvi trazer um pouquinho de como foi essa experiência, né? A gente gosta de jogar, a gente joga bastante. Claro que o Henrique bem mais do que eu, hoje eu não tenho esse tempo que eu gostaria, essa disponibilidade que eu gostaria, mas o pouco de tempo que eu tenho dessa disponibilidade, até por conta das outras atividades que eu tenho, eu reservo sempre alguns momentos para passar ali com ele. E acredito que você que é pai também aí, provavelmente você deve fazer isso. E provavelmente você faz isso. E por que para mim é tão importante toda essa parte de retro games? Eu estava até conversando com o Gui Castro, que é outro amigão, que a internet e os jogos me proporcionou ter. E o filho dele também joga, eles jogam juntos e tal. E eu estava comentando com ele que hoje o que mais me pesa na maioria dos jogos hoje é que, infelizmente, eles estão perdendo cada vez mais o fator diversão, né? Eu tenho a questão do mundo do AV que eu vivo e que muitas vezes a gente esquece que o fator principal é diversão. Videogame foi criado para isso, jogos foram criados para isso. Então, toda vez que você coloca um cartucho, toda vez que você coloca um CD, toda vez que você liga um sistema, toda vez que você vai num arcade, vai no fliperama, onde tiver um videogame, ele tem um único propósito: divertir. E para diversão, aí é gosto de cada um. Não existe uma regra, não existe um formato, não existe se é console novo, se é console antigo, não existe. Existe aquilo que vai fazer você se divertir. E cara, no final das contas, vamos combinar, né? O grande, maravilhoso boom disso é divertir juntos. Então, se você tem aí o seu filho, se você tem aí sua namorada, sua esposa, e vocês gostam de videogames, eu recomendo que vocês joguem Take-Two. Tá bom? Turma, esse é o vídeo de hoje. Dessa semana, semana que vem estamos juntos aqui. Deixem sugestões aí no canal. Eu tenho muita coisa para trazer. Eu ainda tenho que entender toda essa temática aí. Eu quero... Aliás, com o Mister eu tô com infinidade de coisas para jogar. Eu tenho muita coisa do PC Engine que eu tive na minha coleção e eu não tive a oportunidade de jogar. E agora eu tenho e eu quero ter a oportunidade de jogar o X6800, que é outro que eu quero ter a oportunidade de jogar e falar um pouquinho para vocês. E acreditem, a maioria do que eu vou jogar aqui, eu não vou estar jogando sozinho, porque o Henrique também gosta bastante e a gente vai estar jogando junto. Do mais, turma, um grande abraço. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Fui!